costumava viver em um orfanato, que era dividido entre os meninos e as meninas, cada quarto acomodando 6 de nós em 3 beliches diferentes. Certo dia, eu acordei do meu sono enquanto a escuridão e o silêncio do quarto eram perfurados por sussurros ansiosos das outras meninas. Elas pareciam apavoradas, sinalizando na direção de um dos beliches. Nas sombras, eu pude ver que se tratava da Dani. A Dani era a menina do beliche ao lado. Ela emitia sons desconcertantes, murmurando palavras sem sentido que se perdiam no ar. No primeiro momento, eu imaginei que fosse apenas um sonho esquisito, mas a preocupação das meninas aumentou e logo resolveram acordar a moça que trabalhava ali. Quando ela apareceu, o que eu vi me deixou arrepiada. A Dani estava em transe, falando de um jeito que não era o jeito dela. A voz estava distorcida, a expressão apavorante. Ela dizia não ser ela mesma e pedia para que todos saíssem de perto. A funcionária, com um olhar de apreensão e desconcerto, começou a fazer movimentos com as mãos, passando elas de cima para baixo sobre a Dani, dos ombros aos pés. Parecia tentar expulsar alguma coisa ou tentar fazer algum tipo de hipnose. O meu coração batia forte, a cena era arrepiante. Enquanto isso acontecia, outras 2 meninas começaram a agir estranhamente. Balançavam de um lado para o outro, como bonecas de pano, chegando até mesmo à beira de um desmaio. O medo era palpável, a atmosfera carregada com uma tensão insuportável. Depois de algum tempo, ainda naquela noite, as coisas voltaram ao normal, mas eu permaneci acordada até a manhã do outro dia, por causa do medo. De manhã, a Dani revelou que enquanto isso tudo acontecia, ela sonhava com uma criança sem rosto, que ela tinha perdido o controle e que aquela criança aparentemente falava por ela naquele momento. Eu nunca consegui entender o que realmente aconteceu naquela noite. Foi uma experiência assustadora que me deixou aterrorizada, com um sentimento perturbador que dura até hoje. Há pouco mais de 5 meses, eu saí de casa para morar sozinha por causa da faculdade. Eu saí de uma cidadezinha de 45 mil habitantes para me jogar numa metrópole de 500 mil. Uma vida muito diferente da tranquilidade do interior. Numa quarta-feira normal, dia 10 de maio de 2023, eu tava saindo da aula quando percebi que o meu celular estava descarregado. Eu precisava dele para chamar um Uber, que é a maneira mais barata e segura que eu encontrei para voltar para casa. Ônibus, nesse horário, podem ser perigosos e eu precisava de mais de um, então geralmente o Uber saía mais barato. Eu pensei em ir andando, mas levaria cerca de uns 45 minutos, e além do mais, já estava tarde e estava fazendo um frio daqueles. Desesperada, eu perguntei para as minhas amigas se alguma delas morava perto ou se tinham alguma ideia. Aí, uma delas me indicou um motorista particular. Ele já tinha corrido com ela e disse que era tranquilo e o preço era super em conta. Eu nem pensei 2 vezes e liguei para ele com o celular da minha amiga. Eu tô acostumada a pegar Uber todo dia e eu já sei que qualquer coisa pode acontecer, principalmente para alguém como eu, uma mulher, 19 anos, loira, magra. Então eu já levei umas cantadas de motoristas sem noção, mas nunca precisei fazer nada muito agressivo a respeito. Porém, caso precise, eu sempre ando com spray de pimenta que o meu pai me deu. Mas depois dessa noite, eu descobri que o verdadeiro perigo tá no silêncio e não nas cantadas. O motorista não falou uma palavra sequer durante toda a viagem. Uns 15 minutos depois, chegamos em casa, eram 11h20 da noite. Ele pediu meu número para me adicionar à lista de clientes, afinal, ele era um motorista particular, e depois disso, ficou me esperando entrar no portão. O que eu achei um pouco estranho, mas até então podia ser só gentileza da parte dele, para garantir a minha segurança e tal. Eu entrei, tomei banho, comi alguma coisa e resolvi relaxar um pouco, mas não fui dormir, porque à noite geralmente eu fico elétrica. Mais de 2 horas depois, às 2h26 da manhã, eu tava mexendo no Instagram quando recebo uma mensagem dele no WhatsApp. A mensagem dizia: eu fiquei em pânico. O maluco tava esperando fazia 2 horas na frente da minha casa, fazendo sei lá o quê.
Ele sabia onde era o portão, mas não o bloco, nem o apartamento onde eu morava. Meu condomínio não tinha porteiro. Era só ele falar o meu nome na portaria eletrônica e ele iria descobrir. E o meu nome completo tá no meu WhatsApp. Eu avisei que ia chamar a polícia se ele não fosse embora ou se ele tentasse entrar. Mas ele não foi. Ao invés disso, ele entrou no prédio quando um vizinho meu abriu o portão com um carro. E quando eu vi ele entrando, eu não hesitei e chamei a polícia. Ele foi detido em flagrante por importunação sexual. Crime com a pena prevista de 1 a 5 anos de cadeia. Foi difícil encontrar ele no condomínio, porque como ele não tinha certeza de onde eu morava, depois que ele entrou, ele decidiu se esconder em um dos arbustos que ficavam na área externa do prédio. Eu consegui uma medida protetiva contra ele, porque eventualmente ele foi liberado da polícia. Mas o que me assusta de verdade, o que me faz perder o sono, é que ele sabe onde eu moro. Ele sabe onde eu estudo. Dessa vez eu vi ele vindo. Mas e se ele voltar? E se da próxima vez ele conseguir o que ele quer? Era um domingo de manhã e minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão tinham resolvido passar o dia num lago, pescando e tal. Eu, que prefiro 1000 vezes curtir a tranquilidade de casa, decidi ficar. Eu escutei o portão velho de metal sendo trancado quando saíram. Eles iriam para a casa da minha tia no final da rua, antes de pegar a estrada. E já que eu tava sozinho, eu resolvi tomar um banho. 10 minutos depois que eles saíram, eu entrei no banheiro e a minha cachorrinha, que é a minha sombra particular, entrou comigo. Tudo normal. Eu terminei o meu banho e quando eu tava saindo do box, alguém bateu na porta do banheiro. Uma única batida, daquelas que reverberam até o osso. A minha cachorrinha, que tava tranquila na frente da porta, se assustou e veio se encolher ao meu lado. Eu, achando que era meu irmão, gritei: "Eu tô no banheiro, peraí!" Aí veio outra batida. Essa ainda mais forte. O meu sangue congelou, porque eu não lembro de ter ouvido o portão abrindo. Ele rangia muito alto e eu teria percebido se alguém tivesse voltado. Então quem é que estava do outro lado da porta? A paranoia tomou conta de mim. Comecei a rezar de medo, porque sei lá quem poderia estar do outro lado da porta. Mas o som parou. Eu teria que sair do banheiro de um jeito ou de outro. Então eu abri a porta e a minha cachorra saiu na frente, com as orelhas em pé, vasculhando cada canto da casa como se estivesse farejando um invasor. Quando eu vi que ela não tinha encontrado nada, eu saí do banheiro e fui trocar de roupa no meu quarto. Nem 5 minutos se passaram e eu escuto outro barulho. Mas esse era o barulho do portão se abrindo. Eu olhei pela janela e era o meu pai. Ele tinha voltado para pegar alguma coisa. Eu parei ele e perguntei se ele tinha tentado usar o banheiro enquanto eu estava no banho. Ele disse que não, que ninguém havia entrado na casa. Ele só tinha voltado para buscar algumas coisas que esqueceu e já estava prestes a pegar a estrada de novo. Eu passei o resto do dia morrendo de medo. Hoje eu tenho 19 anos e eu ainda sinto um frio na espinha toda vez que eu lembro daquele som ou toda vez que fico sozinho em casa.